Opa, pessoal, vamos aí para nossa segunda aula, que é dessa vez aí sobre a introdução à teologia, certo? Essa, vamos, essa provavelmente vai ser um pouco mais rápida do que a outra aula de ética filosófica, mas também mais simples, né? Por quê? Eu me confundo muito falar teologia, eu acabo sempre dizendo tecnologia. Vamos lá, a teologia, o que é a teologia? A teologia, ela é o estudo de Deus. Essa é a etimologia da palavra, é o estudo sobre Deus, que não é uma coisa só de padre, pastor ou professor. Ela é para mim, para você, para todos que acreditam em Jesus, para todos os batizados. Então, ela veio para fazer o diálogo livre sobre a fé e a cultura. Hoje, no mundo contemporâneo, que a gente enfrenta as indiferenças religiosas e o ateísmo, e o crescimento de novas seitas, né? E novos movimentos religiosos. A cada semana aí abrem novas seitas, novos compreensões sobre a religião ou novas religiões diferentes. Então a teologia, o estudo sobre Deus, pautada, pautada no cristocentrismo, ela vem para nos iluminar, nós que somos cristãos batizados, e para nos dar um alicerce de fé. Então a teologia ela responde todos os desafios com o tempo. E, segundo o Concílio Vaticano II, devido a essas questões que nós abordamos ali anteriormente, surge a importância da formação teológica do leigo, que o leigo não é apenas para atuar no ministério pastoral, mas também para testemunhar sua fé na vida profissional, social e política. Então, para a vida do leigo, o leigo, todo cristão, leigo, batizado, ele tem que, por obrigação, dar testemunho de sua fé e seguir o caminho da salvação. Então, nada mais justo do que fazer uma formação teológica, estudar sobre Deus para ter esse conhecimento. Então, ali a natureza da teologia, ela vem dizer que estudamos a identidade da teologia em seu fundamento, Deus que se revela, homem que responde em fé. Que quer dizer o seguinte: muita gente diz da seguinte forma, que a teologia não é uma ciência, não tem nada a ver com ciência, mas não é bem assim. Ela é uma ciência, mas ela é diferente da matemática ou da física, porque ela não é uma ciência exata, obviamente. Ela não tenta provar tudo com números, mas ela estuda com seriedade aquilo que Deus revelou. Então, o ponto de partida da teologia que nós temos que entender é que a partir da revelação divina é que nós vamos ter uma. Que a partir da revelação divina é que nós vamos estudar ali. Se a gente for trazer para o grosso modo, dar um exemplo bem banal, mais ou menos, é como vai, é como fazer uma receita na prática. Tá? Nós vamos lá, estudamos os ingredientes, como eles funcionam, como misturar. Assim a teologia. Ela estuda com método, com a lógica, mas sempre baseado do que Deus revelou. Entendeu? Então a teologia, ela tem todos os ingredientes, nós estudamos esses ingredientes pelo que Deus nos revelou. Por isso que nós temos o sentido amplo da teologia, que é a própria ciência que Deus tem de si da criação, que é Deus ao se revelar, ele permite que o ser humano participe desse conhecimento. Da revelação de Deus, ele permite que o ser humano participe desse conhecimento. Esse é o sentido amplo da teologia. E nós vamos ter o sentido estrito. O que é o sentido estrito? Vamos lá, o sentido amplo é como se fosse algo grande, é uma estrada que vai se afinando. Nós estamos naquela rodovia, né? Aquela avenida. Esse é o sentido amplo. Daí nós caímos uma estradinha menor, mais estreita, que é o sentido estrito, que é a reflexão racional, a sistemática sobre aquilo que Deus revelou, apoiando-se na fé.
Um dado interessante, até deixei aqui, que Santo Anselmo sintetiza isso na sua famosa definição, Fides Quaerens Intellectum, que é a fé que busca compreensão, ou seja, quem crê deseja compreender melhor o conteúdo da fé, não para reduzir o mistério, mas para vivê-lo de modo mais consciente. E esse é o objetivo da teologia. É Deus em si mesmo, mas também Deus em relação ao mundo. É a nossa história da salvação. Por isso a teologia, ao mesmo tempo, ela é cristológica, porque Cristo é o centro da revelação, e soteriológica, porque se volta para o plano da salvação do homem. Nós somos voltados ao plano da salvação do homem e voltados à questão da cristologia, onde Cristo se revela ao homem. Então ali, surge então aquela questão medieval, a teologia é ciência. Todo mundo sempre fala, mas a teologia não é ciência, a teologia não é ciência. Sim, a teologia é como uma grande árvore com muitos galhos, cada galho é uma área diferente. Ela é uma ciência com muitos galhos. Desses galhos a gente consegue pegar muita coisa. Por exemplo, algo para ser ciência tem que ter, para Aristóteles, a ciência é o conhecimento demonstrado pela razão, a partir dos princípios evidentes. Mas a teologia não parte de evidência, mas sim da fé. Como conciliá-las? Nós podemos dizer muita coisa. A, a questão histórica, a questão arqueológica, a, a questão dos milagres. Os milagres eucarísticos nós não conseguimos explicar. Milagres eucarísticos, milagres de cura, milagres de intercessão, nós não conseguimos explicar. Não existe uma explicação, mas eles são tangíveis. Nós soubemos, isto realmente foi um milagre, não tem mais nada que podemos fazer. Isso foi um milagre. Então, existem evidências. A fé, ela nos traz evidências. A teologia, ela nos traz evidências. São Tomás de Aquino respondeu dizendo que a teologia é uma ciência subordinada à ciência de Deus. Recebe seus princípios não da razão humana, mas da revelação divina. Assim, a teologia é ciência porque é racional, sistemática, crítica, mas é também sabedoria, porque procura compreender todas as coisas à luz do mistério de Deus. Então, a compreensão da teologia é a luz do mistério de Deus. Ela não é aquela ciência, não, vamos fazer um ensaio científico, nós vamos fazer um ensaio científico para ver se Deus vai se manifestar dessa forma, ou daquela forma, ou de outra forma. Não. Ela estuda os fenômenos revelados por Deus para a salvação do homem. A teologia ela não existe sem a fé e sem o magistério. Na verdade, é uma trípode, né? São três polos. A fé, que é a adesão ao Deus revelado, o magistério, que é, obviamente, que é tudo aquilo que a igreja guarda e interpreta da revelação, e a teologia em si, que é a reflexão crítica sobre essa fé e o diálogo com o mundo. Portanto, como até aqui ficou a frase final, formam uma trípode inseparável. Então a teologia ela se divide em algumas disciplinas teológicas, sendo elas a teologia fundamental, teologia dogmática, a teologia moral, teologia espiritual, a teologia pastoral, missionária e ecumênica, a teologia bíblica, a teologia patrística, a teologia litúrgica, e eu coloquei novamente a teologia moral porque ela tem uma ampla compreensão, então nós colocamos ela ali duas vezes, certo? Então vamos lá. Na teologia fundamental, mostra por que a fé cristã é confiável. Essa é a parte da teologia fundamental. Ela vai dizer por que a fé cristã ela é confiável. Já na teologia dogmática, estuda os mistérios como a Trindade e a vida de Jesus. Por exemplo, os dogmas, que são os mistérios.
não são algo revelados por humanos, mas algo revelados por Deus. Podemos traçar também um paralelo a isso com relação à teologia dogmática, até mesmo sobre os dogmas da igreja. Por exemplo, qual é o último dogma aí que foi declarado da igreja? Foi o dogma da Imaculada, isso nos anos 50. Então já fazem aí 75 anos da declaração desse dogma, e foi um dogma que começou a ser debatido nos primórdios da igreja. Então quer dizer que levaram ali praticamente 19 séculos para 20 séculos para chegar nessa compreensão. Aliás, 19 séculos para chegar nessa compreensão. Então, a discussão de um dogma, ela não é simples. Isso é algo que é estudado, é algo que é visto dentro da patrística, é, dentro dos sábios, autores da igreja, os exegetas. Então, tudo isso, para que essa ciência chegue a um dominador comum, é feito um amplo estudo, tá? Que faz parte da teologia dogmática. A teologia moral, que ela fala sobre tudo como nós devemos agir, as nossas escolhas, se é certa ou errada, como nós devemos viver, como deve ser a nossa perspectiva de vida no mundo cristão. Essa é a teologia moral. A teologia espiritual é aquela que nos ajuda a crescer na oração e na santidade, que é, que é o que pauta ao nosso interior, que é o que alimenta o nosso espírito. Depois nós vamos ter ali a teologia bíblica, que mergulha propriamente na palavra de Deus. Voltando ali, nós temos a teologia pastoral e missionária, que aplicam no anúncio, no serviço da igreja nos diferentes contextos, que essa é a nossa função, ide pelo mundo e pregai o evangelho. É o que muitos de nós também, como ministros ordenados, fazem, ou seja do batismo, ou seja da palavra, ou das exéquias, que aplicam a teologia e o anúncio ao serviço da igreja em diferentes contextos. Daí nós vamos ter a patrística, que valoriza a revelação dos padres da igreja, dos pais da igreja, dos anciãos da igreja, dos doutores da igreja, que são testemunhas da tradição viva, que é essa nossa tradição litúrgica, as tradições da missa, o porquê temos a tradição do incenso, ou de tal rito, ou de outro rito. Tudo isso vem lá da patrística. Nós temos também a teologia litúrgica, como no propriamente dito, que estuda a liturgia no lugar privilegiado, no encontro com Deus, na atualização da salvação. E não podemos esquecer, já pautei novamente, a teologia moral, que é a resposta concreta que o cristão deve dar à sua vocação em Cristo. Não só fazer o certo e o errado, ainda colocamos ainda de forma dividida, que além de fazer o certo, saber a diferença do certo e errado, é a resposta concreta que o cristão deve dar à sua vocação em Cristo. Cada uma dessas áreas contribui para a teologia. E nós chegamos então à teologia da vida cristã, que é a teologia prática, né? Que a teologia prática não é só encher a cabeça de ideias, mas é transformar ela em vida. Por exemplo, quando entendemos a Bíblia, pregamos melhor e ajudamos os outros a rezar. Quando estudamos a moral, aprendemos a tomar decisões mais justas no trabalho, na família e na comunidade. E quando estudamos a espiritualidade, a nossa oração fica mais profunda. Não só de pedir as coisas, não só de agradecer as coisas, não só de entender, mas de sentir Deus mais presente. Então, a teologia da vida cristã é saber que a teologia não é um luxo intelectual. É para o agricultor, é para a dona de casa, é para o jovem que está na internet, é para o idoso na missa, é para todos. É para todos, é o serviço da evangelização da vida na igreja. É o diálogo, é o trabalho, é a caridade. Essa é a teologia na vida prática. Então nós chegamos aí ao final com um resumo na qual podemos dizer que
A teologia fundamental, a introdução à teologia, quer dizer que teologia é uma ciência crítica, sistemática, mas também espiritual e pastoral. Ela nasce da revelação da fé, alimenta-se da Sagrada Escritura e da tradição e do magistério. Vamos lembrar, a tradição, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Sagrada Escritura, a Bíblia, a tradição, tudo que compreende, e o magistério, tudo que foi escrito, anotado, sintetizado. São esses três, aquela trípode. Se especializam em diversas disciplinas para aprofundar o ministério e culmina no serviço da pregação, a pastoral e a vida cristã. Que, então, ela vai nascer da fé. Olha que interessante, ela nasce da fé, ela se alimenta da Sagrada Escritura, da tradição do magistério, ela se especializa aprofundando esse mistério e ela culmina e ela vai terminar em nós, cristãos, batizados, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o conceito da teologia, tá? Estudar teologia em última análise é aprender a olhar o mundo com os olhos de Deus. Então nós vamos aprender a olhar o mundo com os olhos de Deus. Temos que parar um pouco da questão da razão do 2 mais 2 é 4 e tentar pensar um pouquinho como Deus pensa. Sei que os planos de Deus para a nossa compreensão racional humana, ela é muito difícil, porque Deus está acima de qualquer racionalidade, é o ser mais racional ao racional extremo, então nós ainda não conseguimos compreender, e para nós isso pode ser que se torne algo que às vezes pensamos que seja irracional, mas é devido à nossa ignorância em tentar compreender os mistérios de Deus. Sabemos que para Deus nada é impossível. E é nessa pauta que nós temos que começar a olhar a teologia. É reconhecer que cada mistério não é apenas uma verdade abstrata, mas uma realidade salvífica que transforma a existência. Então, a teologia não é uma realidade abstrata, não é uma exemplificação, não é uma hipótese. É uma realidade salvífica que transforma a existência. Nós somos frutos da existência, então nós devemos crer. Então, a conclusão dessa nosso aulão aqui, que a teologia fundamental é a porta de entrada para o estudo teológico. Ela mostra que por cremos e como dar a razão à fé, formam homens e mulheres capazes de dialogar com cultura e enfrentar os desafios do tempo presente e testemunhar Cristo com firmeza e esperança. É uma ciência, é uma sabedoria, é vida e é missão. Ou seja, fazer teologia é aprender a pensar a fé para melhor vivê-la e anunciá-la. Então, senhores, não esqueçam dessa última frase. Fazer teologia é aprender a pensar a fé para melhor vivê-la e anunciá-la. Eu sei que na prova, provavelmente, vão pedir para dissertar sobre o tema. Todos vocês sabem muito melhor do que eu, pela sua experiência de vida que vocês já têm no trabalho, seja um trabalho pastoral, trabalho ali nos ministérios, sejam com catequese ou tudo mais, a falar da teologia, a falar sobre Deus, a falar sobre o fundamento salvífico. Então, vocês já estão prontos. Eu vou colocar esse material aí no primeiro comentário para download. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.